Wilson, ele nos convidou para pregar, mas eu não sei bem como é que funciona isso não, pregar. Eu seguro o microfone e falo. Aleluia, Jesus. Confiando que Jesus, que o Espírito Santo da verdade, aquele que revela a palavra, aquele que está em mim e está em você, Aleluia. ele vai abrir os nossos ouvidos, ele vai abrir a nossa mente, nosso coração, para nós entendermos e recebermos a palavra de Deus e darmos um passo a mais num processo chamado processo de transformação. Não se esqueça, nós estamos aqui vivendo um processo de transformação. Aleluia. Até aquele dia, o dia em que nós seremos chamados à presença definitivamente. Aleluia. Definitivamente Aleluia. chamados à presença. Então que o Senhor faça isso nesta noite, nos faça entender e que a boa semente, a palavra de Deus, ela seja plantada em nossos corações. Aleluia, meu Deus. Que nós, eu e você, sejamos terra boa. Glória a Porque o Deus. segredo é isso. O segredo não está só na semente. O segredo também está no solo. Porque não adianta muito uma boa semente num solo ruim. Mas eu não tenho dúvidas de que aqui nesta noite nós só temos terra boa. Glória a Deus. Então não tem como Aleluia. não dar certo. Boa semente em terra boa, o resultado será maravilhoso para a glória. Aleluia, Senhor. O salmista aqui, ele é muito poético, muito profundo. Eu tento assim, eu me esforço para imaginar a circunstância em que o salmista falou estas palavras. O que ele estava vivendo, o que ele estava sentindo. Porque o salmista, ele não tinha acesso naquele momento à presença de Deus. Porque ele diz, ele faz uma pergunta muito séria e muito importante no final do verso 2. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aleluia, Jesus. É claro que esse salmista, como um ser humano que é, e os seres humanos, eles têm as suas diferenças, mas na maior parte das coisas nós somos muito parecidos. Nós temos necessidades de sobrevivência, nós temos problemas a serem resolvidos, de forma que nós temos muitas coisas. Mas neste momento aqui o salmista só se preocupava com uma coisa. Ele tinha outras coisas com as quais se preocupar. Mas aqui eu já começo a aprender algo muito importante. O que faz com que um crente ele tenha comunhão com Deus, o que faz com que um crente tenha intimidade com Deus, é saber priorizar Deus na sua vida. Aleluia. Você sempre terá muitas coisas importantes com as quais se preocupar. Você sempre terá questões importantes para serem resolvidas. Mas o crente que entende o que é Deus, o que é andar com Deus, ele sabe que a maior questão é esta: quando eu estarei na presença de Deus? O crente pode ter e deve ter muitos desejos, nós temos que sonhar. É muito comum se falar sonho, ou se sonhar, parece que antigamente o povo parou um pouquinho de escrever livros sobre sonho. É natural sonhar, querer, desejar as coisas, é assim que deve ser, é a nossa natureza. Porém, tem uma coisa, o maior desejo de um crente que quer ser cheio do Espírito Santo, que quer viver uma vida abundante,
uma vida cheia de alegria, uma vida de conquistas. O maior desejo desse crente deve ser a presença de Deus. Aleluia. Com Aleluia. Deus. É diferente o culto, você sabe disso. É diferente o culto naquele dia em que nós passamos o dia inteiro pensando no culto da noite. É diferente o culto quando nós ficamos olhando o relógio e desejando a hora passar para nós estarmos aqui. Você sabe. Só que seja honesto nesta noite. Não são todos os dias que nós passamos o dia pensando em Deus e na sua casa. Seja honesto. Tem dia que a gente nem se lembra. Tem dia tão atribulado que a gente mal consegue tocar. Sabe aquela oração que você toca o joelho no chão e já parece que tem uma mola, ou parece que o chão está quente, está dando choque. Você mal bate o joelho no chão e você já está se levantando. Você vai orar para agradecer o alimento, você nem sabe orar direito. Senhor, te agradeço já com o garfo na mão, chegando na boca. Dia atribulado, dia corrido, você sabe que é assim. Tem dia que você não lê a Bíblia. Tem dia que é um dia atribulado, ou dia difícil. E tudo que você quer que o dia passe, mas não para ir para a igreja. Você está pensando naquele sofá que Deus te deu. Um sofá abençoado. Irmão, tem dia que é difícil. Tem dia que a gente fala assim: Senhor, por que o Senhor me deu um sofá tão confortável assim? Por que essa cama tão boa assim? Tem misericórdia. Tem culto hoje. É assim ou não é, irmão? Sejamos honestos, nós estamos na presença de Deus. E Deus, Ele conhece os nossos corações. Aleluia. Aí a gente, com muito custo, a gente consegue vencer e chegar aqui. Mas a gente já chega assim olhando, tomara que o relógio hoje, tomara que dê um problema nesse relógio, ele acelere, tomara que, não sei. Então, meu Deus, tem misericórdia. Agora não tem dia que não, tem dia que o nosso coração está diferente. Tem dia que a nossa alma está diferente. A gente já acorda com um hino na cabeça. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem esse dia ou não tem? Aleluia. Tem esse dia. A gente amanhece cantando assim: renovo. O que eu, os que sabem cantar, eu não sei, eu estou só cantando. Ou senão o Senhor sabia que eu muda, a gente fica. Aí a gente dobra o joelho para orar, agradecendo a Deus. E a gente fica contrariado, porque a gente só sabe que tem 5 minutos para orar, porque o relógio já despertou, tem que se preparar para ir para o trabalho. A gente levanta aquela oração contrariada. Porque hoje não é domingo, vamos poder passar aqui pelo menos 15, 20 minutos na presença do Senhor. Aleluia. Aí você se troca pensando em Deus, passa o dia pensando em Deus. Quando a gente chega, aleluia, é diferente. É diferente. É disso que o salmista está falando. Agora o desafio, sabe o que é o desafio? É fazer disso a regra e não a exceção. Porque na maioria na vida da maioria das pessoas isso não é regra, isso é exceção. A maioria dos dias são dias difíceis, dias atribulados, dias de pressa, dias de outra coisa. Não é só a correria, existe também a distração. Eu vou assim, meu Deus, eu vou disfarçadamente, vou levantar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é difícil, né? É difícil. A gente já tem pouco tempo. E o pouco tempo que a gente tem que olhar as notificações. Tem que examinar se alguém curtiu a minha postagem, a minha foto. Pouco tempo. Primeiro, correria. Segundo, distração.
distração está esfriando muita gente. Crentes que outrora eram verdadeiras brasas vivas. Eu estou numa igreja pentecostal, amém? Aleluia. Pentecostal, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. todo culto era uma verdadeira fogueira. Porque, irmão, ia só chegando tição. Mas tição aceso, não era tição apagado. Só chegando tição. Aí chegava um tição, daqui a pouco tinha mais 2, pronto, já começava. O terceiro e assim. Cada um que chegava ia entrando no mistério. Mas a distração tem apagado muita gente. Aleluia. Aleluia. E a pergunta é: como é que eu faço para ter de volta aquele calor? Como é que eu faço para ter de volta aquele fervor? O dono do calor, do fervor está aqui. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E Ele nos conhece e Ele nos entende. Mas tem um detalhe. Para Ele operar isso que nós estamos pensando aqui nesta noite, e a gente sabe que precisa, você sabe que precisa. Mas uma coisa é saber, outra coisa é desejar. Uma coisa é conhecer, outra coisa é buscar. Aleluia. Esse salmista aqui estava buscando. Ele não estava só pensando, como é bom sentir a presença de Deus. Porque eu sei que ele está buscando de todo o coração. Porque ele usa a figura de um animal chamado corça ou cervo. Esse animal, quando ele ficava sem água, ele ficava desesperado. Porque esse animal aqui, ele vivia em regiões desérticas, onde o acesso à água não era muito fácil. E segundo os estudiosos, esse animal aqui ele tinha uma percepção. Ele tinha um negócio que Deus colocou nele, que ele ia andando assim, e ele percebia a água a 1,5 metros abaixo da superfície. Agora imagina um animal que está com muita sede. Imagina, com muita sede, mas muita sede. Imaginou? Aí de repente esse animal está ali, aí ele percebe que tem água. Só que a água está a 1,5 metros, ou seja, ele sabe que a água está ali, mas ele não tem acesso. Por isso que o salmista está dizendo, como suspira a corça. Aí ele pergunta, eu preciso da presença, mas eu não tenho acesso à presença. Aleluia, Jesus. Só que esse animal aqui, ele fazia um negócio muito interessante. Ele ia seguindo aquela pista. Porque ele sabia, se a água está passando aqui, ela veio de algum lugar. Olha que coisa interessante, que negócio forte. Essa água está vindo de algum lugar. Aleluia. Eu posso não ter acesso aqui, mas se eu chegar lá na fonte, eu terei acesso a estas águas. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o que ele fazia? Ele saía seguindo aquilo ali, até chegar. Tem uma versão que diz assim, como suspira a corça pelas águas correntes. Aleluia. Ou seja, águas em movimento. Aquele animal ia seguindo aquela pista, sentindo aquelas águas. As águas estão aqui. Eu ainda não posso ter acesso, mas elas estão aqui, então eu vou seguir. Até que ele chegava onde as águas estavam passando. Ele acessava as correntes das águas e ali ele matava as suas. Aleluia. Sabe o que é interessante? Glória a Deus. É que o salmista, ele compara
Ele compara o desejo por Deus à sede. Você sabe que a sede é o sentimento mais desesperador do nosso organismo. A sede é muito mais forte do que a fome. Sim ou não? A sede é mais forte do que a fome. E sabe por que nós não entendemos esse mistério? Porque nós nunca passamos sede como uma corça no deserto. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que ficou um dia sem beber água. Ou tem? Tem alguém aqui que passou 24 horas, a não ser que você quis um jejum, um propósito, mas você nunca ficou 24 horas privado de água. Mas esses animais aqui, eles ficavam dias sem beber água. E eles ficavam desesperados. O texto diz que o cervo brama. Sabe o que é bramar? Bramar é fazer som alto. Eles faziam sons altos de desespero, porque eles precisavam de água. E o salmista, ele compara o desejo da sua alma ao bramido da corça. Aleluia, meu Deus. Agora eu te pergunto para mim, será que a gente fica assim desesperado o dia que a gente passa um dia sem sentir a presença de Deus? Será que a gente fica desesperado desse jeito? Ou a gente fala, não, amanhã eu consigo, amanhã dá certo. Ah, eu não vou no culto hoje não, mas domingo tem culto, eu vou estar. Será que a gente fica? Porque isso aqui é desespero. O salmista está, eu preciso. Sabe por que o salmista diz isso? Porque assim como para a corça, a água era uma questão de sobrevivência física, para um adorador, a presença de Deus é questão de sobrevivência espiritual. Nós não sobrevivemos sem a presença. Aleluia. Só que tem um detalhe. Aleluia. Tem um detalhe. A gente acaba aprendendo a administrar a falta da presença. Tem alguma coisa que substitui a água? Já inventaram alguma coisa para substituir a água? Já inventaram? A ciência avançou, mas ainda não descobriram nada que substitua a água. O que o salmista está dizendo? Nada substitui Deus em nossa vida. Aleluia, meu Deus. E eu não estou falando de fé. O salmista não está falando de fé. Porque o que a gente mais encontra por aí é a gente dizendo que crê em Deus. Eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Tem gente até que diz que ama a Deus. O camarada está lá no antro de perdição. E se você perguntar para ele, você ama a Deus? O que ele vai responder? Eu amo Deus. O camarada está fazendo mal. E se você perguntar, você acredita em Deus? O que ele vai responder? Eu acredito em Deus. O camarada está lá sequestrando alguém, ou está roubando um banco. Quando a polícia chega, o que ele faz? Deus me ajude. Tem vários negócios desses. Aqui nós não estamos falando de crer em Deus, nós estamos falando de relacionamento com Deus. Aleluia. Eu sei que sem fé é impossível, a fé é fundamental. Mas o mesmo texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o mesmo texto diz assim, ó, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus. Tem muita gente que crê em Deus, mas não se preocupa em se aproximar de Deus. Nós estamos aqui nesta noite preocupados não somente em crer em Deus, nós estamos preocupados em se aproximar de Deus. Oh, aleluia, meu Senhor. Ah, eu sei que Deus existe, sei que Deus é grande, Ele é grande, sei que Ele é poderoso, mas eu não quero só saber que Ele é bom, eu não quero só saber que Ele é poderoso, eu quero
estar perto dele. Eu quero ter experiência com ele. Aleluia. Eu quero ter comunhão com ele. Aleluia. Aleluia. É disso que o salmista Deus maravilhoso. está falando. Aleluia. Aleluia, Jesus. E nós estamos precisando urgentemente de restaurar esse desejo profundo na nossa alma. Esse salmista aqui, ele me ensina algo muito interessante. Autoconhecimento. Ele sabia perceber os sentimentos da sua alma. Aleluia, Jesus. E coisa boa é quando o cristão ele consegue sondar a si mesmo, examinar a si mesmo e perceber que sentimentos ele tem dentro de si. Porque é muito fácil alguém perguntar e dizer assim, ó, quantos aqui desejam a presença de Deus? Todo mundo vai responder, eu desejo. E talvez alguém pergunte assim, quantos estão desejando agora a presença de Deus? Talvez todo mundo responderia, eu estou desejando. Mas só eu e você sabemos que sentimentos estão dentro da nossa alma. Então, nesta noite, em nome de Jesus Cristo, se renda à presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor Jesus. Se renda à presença do Deus Todo-Poderoso. A presença dele é tudo que a tua alma precisa. Eu sei no que a gente se engana. Eu sei que a gente se engana. Nós somos assim. Ah, se eu tivesse a casa dos meus sonhos. Ah, se eu tivesse o carro dos meus sonhos. Ah, se eu tivesse o emprego dos meus sonhos. Ah, se eu tivesse o salário dos meus sonhos, a minha vida seria bem melhor. Ah, se eu pudesse trabalhar menos, se eu pudesse trabalhar só 5 horas por dia e ter o mesmo salário ou até melhor, a minha vida seria bem melhor, seria maravilhoso, não seria? Mas não é isso que a tua alma precisa de verdade. Aleluia. Isto aí são necessidades passageiras da vida. O que a tua alma precisa de verdade é Deus. Aleluia, É Deus. Aleluia. É Deus. Glória a É Deus. Deus. Aprendamos a perceber os reais desejos da nossa alma. Aleluia, Quando a gente Senhor. está em busca de um sonho, a gente se dedica, a gente se esforça. E quando a gente conquista aquele sonho, a gente fica muito alegre. A gente fica muito satisfeito. Mas essa alegria, ela é passageira. Sim ou não? Verdade. Quando a gente alcança a casa dos meus sonhos, a gente passa algumas semanas, quem sabe até meses. Olha, se durar meses é muito. Alegre com aquela casa. Daqui a pouco a casa já ficou grande. Ah, essa casa aqui está muito grande. É uma casa difícil de limpar. A gente compra o carro dos sonhos. Daqui a pouco, quando a gente vai abastecer, encher o tanque daquele carro. Oh, meu Deus do céu, R$500 para encher o tanque desse carro, com dificuldade. A gente sonha com um carro quando a gente começa a andar no trânsito da cidade. Oh, que trânsito difícil. É assim. Mas tem uma coisa. Com Deus isto não acontece. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Quando a Deus. gente começa a Aleluia. buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus, no começo a gente enfrenta aquele período de sequidão. Parece que Deus não está atendendo a nossa busca. Nós ficamos igual a corça, com sede, desejando as águas, sentindo as águas bem perto, mas ainda não é aquilo que a gente quer. E a gente continua buscando. E quando a gente tem a primeira experiência com Deus, a gente percebe que é muito melhor do que a gente poderia imaginar. Aleluia. Então a gente começa, eu quero mais disso, eu quero mais
eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Aleluia. É a única experiência que a gente tem nessa vida, que a gente sempre quer mais. Foi cantado nessa noite aqui sobre renovo. O renovo de Deus é muito interessante. Cada renovo que a gente tem parece que é a primeira vez. É tão maravilhoso. E a gente quer mais. É por isso que o salmista está dizendo: eu preciso me apresentar diante de Deus. Eu preciso estar diante de Deus. Aleluia, meu Deus. Eu sei porque isso aqui é muito poético. Infelizmente eu tenho infelizmente ou felizmente, eu gosto de trabalhar um pouco com honestidade. Eu sei que isso aqui é muito poético e que a vida não é tão poética assim. Na verdade, uma vida não é nada poética. Não é nada poético. Não é assim. Eu sei que a gente não está todo dia assim, ó. Ah, Senhor, eu te desejo. Não. A gente fala mais preciso do que desejo. Necessidade de Deus todos têm. Agora, desejo por Deus não é para todos. Mas a palavra de Deus para nós esta noite: aprendamos a desejar Deus. E eu vou dizer algo forte para você. Vou te dizer algo forte. Aprendamos a desejar Deus mesmo quando não precisamos dele. Aleluia, meu Deus. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Entenda uma coisa: vai ter momentos que você não vai precisar de Deus. Jesus, o que é isso? Sim, vai ter momentos que Ele vai fazer tudo o que você precisa. Aleluia. Ele vai colocar tudo nos devidos lugares. Ele vai te dar a tua casa. Glória a Deus. Ele vai te dar o teu carro. Ele vai curar a tua enfermidade. Ele vai te batizar no Espírito Santo. Ele vai te dar o dom que você precisa. Aleluia. Ele vai conceder tudo o que você precisa. E aí? E aí? Agora não tem mais nada. Não tem mais nada para lá. A casa eu já tenho. O carro eu já tenho. O dom eu já tenho. E agora? Aí entra crentes como esse salmista do Salmo 42. Senhor, eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor já me deu tudo o que eu preciso. Eu não preciso do Senhor mais. Mas tem uma coisa: a minha alma continua desejando o Senhor. Aleluia. É esta espiritualidade que o Espírito Santo quer gerar em mim e quer gerar em você. Aleluia. Para terminar, eu vou dar o exemplo de um homem que não precisava de Deus, mas que não vivia sem Deus nem um dia da sua vida. Daniel. Quando a gente lê o capítulo 6 de Daniel, nós começamos a ler. Daniel era o terceiro homem mais importante do maior império da época. Era assim: era o rei e Daniel. Era só isso a vida de Daniel. Daniel tinha conquistado tudo que um homem podia conquistar na vida. Aleluia. Mas não é isto que chama a minha atenção em Daniel. Sabe o que chama a minha atenção em Daniel? Daniel tinha um costume. Daniel orava 3 vezes por dia. Aleluia. Daniel, imagina, Daniel está lá no palácio, lá no seu gabinete luxuoso. Lá no seu gabinete. Daniel tinha acesso direto com o rei, assim. Só que 3 vezes por dia Daniel vai dar licença, dá licença, dá licença. Daniel falava para a secretária, para a assistente: ó, fecha. Onde o senhor vai, senhor Daniel? Eu vou lá em casa, porque eu preciso resolver uma questão. Aleluia. E qual era a questão que Daniel ia resolver? Falar com ele. Aleluia. Daniel não precisava, mas Daniel desejava. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Porque crente que ora quando a coisa está apertada, isso é normal. Crente que ora quando o vento sopra, normal. Crente que ora quando a enfermidade entra na casa, normal. Agora eu não quero ver o crente continuar orando quando está tudo certo. Aleluia. Pressão 12 por 8. Dívida, nada. Todo mês salvo. Todo mês ele olha, mas R$1.000 sobrou. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. O carro, ele olha assim, pô, esse carro podia dar um defeito para me gastar alguma coisa dele. Ele abre a geladeira com cuidado para não cair nada lá de dentro. Aleluia. É bom? Quantos desejam isso? Glória a Deus. Aleluia. Nem para apresentar um defeito aqui nessa parede, para me trocar essa pintura, que eu já estou cansado. Faz 6 meses que eu pintei essa casa, já estou cansado dessa pintura. Eu quero ver. Sabe quem ora nessas horas? Quem deseja Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quem deseja, está lá sentado naquele sofá. Aí de repente, lá dentro, algo se move dentro dele. Ele já sabe, mas o que é isso? Eu estou sentindo um negócio. Ah, já sei o que é. Eu vou desligar esse negócio aqui, eu vou entrar no meu quarto e vou desfrutar de comunhão com Ele. Aleluia. Aleluia! Crentes que precisam de Deus, é bom precisar de Deus, irmão. Mas essa noite eu quero falar de algo mais profundo. Crentes que desejam Deus mesmo quando não precisam. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você quer ser um crente assim? Eu quero. Eu quero ser um crente. Porque hoje eu tenho necessidades que me levam à oração. Mas eu sei que esse meu Deus é tão poderoso que Ele vai resolver todas, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Você também crê assim? Hoje eu tenho problemas que me levam a buscar Deus. Mas eu creio tanto nesse Deus que eu sei que Ele vai resolver todos os meus problemas. Glória a Deus. Mas tem uma coisa, eu não quero deixar de buscá-lo só porque Ele resolveu os meus problemas. Eu não quero deixar de orar porque Ele atendeu os meus pedidos. Eu quero continuar fazendo como salmista, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira minha alma. Oh, aleluia. Tem outro salmo que diz assim, ó, quão maravilhosos são os teus tabernáculos. Tem outro salmo que diz assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa